Chegamos ao módulo 7, a nossa primeira aula, para agora juntar todas as informações que a gente colheu lá na avaliação, passamos lá por todas as aulas da avaliação, então você agora tem todo esse mapa da criança na mão e agora eu vou te ensinar a direcionar e dar a devolutiva para a família, para onde você precisa andar com essa criança, certo? Então, primeira coisa importante da gente aprender é fazer o diagnóstico nutricional nas dificuldades alimentares correto. A gente aprende na faculdade que o diagnóstico nutricional ele está conectado, está ligado com a antropometria. Mas, na verdade, o estado nutricional vai além disso. A gente precisa saber a etiologia desse estado nutricional, o tempo, a cronicidade, quais são os mecanismos que levou essa criança a estar nesse estado nutricional e o desfecho. Nós que somos nutricionistas do método PAP de terapia alimentar, a gente está pensando no comportamento da criança, mas esse comportamento ele vai levar um desfecho nutricional. Se essa criança não come, ele leva ela a um desfecho nutricional. Esse desfecho nutricional vai impactar na vida dessa criança, não só na saúde fisiológica, mas na saúde cognitiva, na saúde emocional e assim por diante, tá? Então, quando você entrar agora nesses dois últimos slides dessa aula, vocês vão ver que é pouco, mas é a gente pensar no fechamento nutricional, no desfecho dessa criança, então para onde que ela vai se ela não comer direito e quais são esses mecanismos que estão impactando para você conseguir fazer esse diagnóstico correto, tá? Então, vamos nos familiarizar com os termos. A etiologia está relacionada à origem do estado nutricional e da recusa alimentar, então de onde vem. A cronicidade é o tempo, então se é um processo agudo que aconteceu ali naquele momento, ou se é um processo crônico que vem acontecendo já há um determinado tempo. Qual é o mecanismo, então como se comporta, de que maneira se deu o estado nutricional, está um pouco ligado à etiologia, e o desfecho, que é o mais importante, porque a gente precisa entender o que essa criança está vivendo agora vai acontecer com ela ali no final. Então, se ela continuar se alimentando desse jeito, se ela continuar com essas carências, se ela continuar com esse comportamento, qual o desfecho dela, O que pode levar? Então, vamos entender tudo isso através deste slide, certo? A gente aqui tem em amarelo tudo que a gente levantou aqui com relação à antropometria, aos parâmetros clínicos dessa criança, certo? Para o diagnóstico nutricional. A etiologia, da onde vem e o tempo, ele também pode estar associado ao comportamento e à condição socioeconômica e ambiental dessa criança. Por quê, gente? Essa questão do comportamento, como a gente viu, e essas questões sociais e ambiente, elas vão modular o comportamento, ou a maneira como a criança se alimenta, e isso vai impactar aqui nesses parâmetros e na antropometria da criança, certo? Se é um processo agudo ou crônico, ele pode levar tanto a má absorção, a perda de nutrientes ou um hipermetabolismo, Ou o mecanismo também pode estar associado simplesmente ao ambiente, à seletividade alimentar, à causa e à intolerância alimentar. A inflamação também, a etiologia da inflamação, no caso, ela também pode levar à alteração na utilização dos nutrientes, na modulação da utilização dos nutrientes. Então, o que tudo isso causa? Um desbalanço nutricional, Então, isso que é o que vai causar. Qual que é o desfecho provável para essa criança? Perda de massa magra, perda muscular,
perda intelectual, algum tipo de infecção, disfunção do sistema imunológico, demora na recuperação. Então, por que que a gente trabalha, por que que a gente faz o diagnóstico, por que que o pai e a mãe vai buscar também o nutricionista para o trabalho de terapia alimentar? Porque a gente precisa restaurar esse desbalanço nutricional, certo? Então, na hora de fazer o diagnóstico, nós vamos aprender a olhar para todos esses mecanismos, para a etiologia, para entender o desfecho e conseguir dar um caminho, né? Um caminho para conseguir reestruturar esse balanço nutricional da criança. Pode ser que na avaliação você encontre a criança que não apresente nenhuma questão nutricional importante. A gente vai pensar num desfecho comportamental. Então, o que a gente não quer que essa criança apresente no futuro? Mas, Lu, e se a criança chegou até mim e de repente eu não encontrei nenhum tipo de desbalanço nutricional, nenhum tipo de disfunção, né? Nenhum mecanismo que possa contribuir aí para esse desfecho de perda de massa magra ou algum desfecho de desbalanço nutricional? Bom, a gente tem que pensar no desbalanço do comportamento. O que a gente não quer o comportamento que ela apresente? Por exemplo, a gente não quer que ela fique cada vez mais seletiva. Então, a gente trabalha esse desbalanço, vamos dizer, do comportamento. Ou, de repente, se você não conseguiu identificar qual é o mecanismo, né? Qual é o mecanismo dessa recusa? Então, se foi o ambiente, você não consegue entender se foi algum tipo de intolerância alimentar ou se foi algum processo agudo ou crônico da criança. Se você não conseguir entender, o que eu falo é continue a pesquisar. Mande para outros especialistas, continue a entender se realmente não tem nenhuma causa fisiológica que está impactando nessa seletividade alimentar. E continue modulando o comportamento, certo? Agora vamos para os materiais para ajudar aí você a compor esse diagnóstico, para você fazer essa entrega para a família. Lembrando que nós temos uma comunidade para fazer essa discussão de casos e te ajudar a chegar nesse diagnóstico, entender melhor e qualquer dúvida que você tiver para a gente poder conseguir saná-las e tentar resolver as suas questões, certo?